E a gente volta a falar de saúde aqui no TN1, porque agora é denúncia. O cigarro eletrônico, modelo que funciona à base de vaporização, tem atraído cada vez mais novos fumantes, principalmente os jovens. O produto é proibido, faz mal para a saúde e cria dependência. Mas a venda acontece livremente no comércio presencial e pela internet. Olha só. Pelas ruas do comércio, a gente consegue encontrar de tudo, até mesmo produtos ilegais. Mesmo sendo proibida a venda de cigarros eletrônicos, os vendedores são instruídos a vender da melhor forma possível. Quanto que é? 50? Nossa produção se passou por um consumidor. O funcionário, sem perceber que estava sendo gravado, mostra vários modelos e diversos preços. Um deles chega a custar R$200. Tem mais de 300, carregado e dura bastante se for usar. Ele vem com duas resistências, se acabar a resistência dele, já as duas, a gente vende separado também, porque isso é comparar de presente. Uma prática comum de encontrar, e não é de hoje. Em 2009, a Anvisa proibiu a venda, importação e distribuição do produto no Brasil. E como não há uma norma de como o produto deve ser utilizado ou vendido, é possível encontrar pelas ruas e ainda de forma mais fácil, pela internet. Uma vez proibido o uso, a venda e o uso aqui no Brasil, podem haver algumas restrições ou penalidades de cunho da vigilância sanitária. Os entes públicos podem multar, podem retirar a mercadoria de circulação, fazer apreensões e aplicando multa. E eles podem também ser passíveis de crimes contra o direito do consumidor. Há muitas discussões na sociedade sobre a venda e o uso de cigarros eletrônicos, mas milhares de jovens pelo país continuam na busca deste equipamento e prejudicando a saúde. Mesmo sabendo dessa informação, essa jovem de 19 anos que não quis se identificar é uma das pessoas que sabem a localização exata que pode encontrar o equipamento. O motivo? Todos os meus amigos tinham comprado, queria comprar também. Eu já usava o cigarro convencional antes, eu não gosto muito do cheiro do cigarro. Então, como o cheiro da essência é o cheiro que fica um cheiro bem mais agradável no ambiente, assim, na roupa, no cabelo. Você já sabe que ele pode fazer mal para você? Sim, com certeza, como qualquer cigarro. É um perigo. É uma escolha comum entre os jovens. E a dependência química causada pelo equipamento dificulta aquele caminho contrário que a minoria escolhe. O cigarro eletrônico e o cigarro comum têm em comum, né, uma substância química chamada nicotina que desenvolve uma dependência química e, posteriormente, uma dependência psicológica. Qual é o problema dessa dependência? Quando você para de usar essa substância, você desenvolve sintomas de abstinência, que é irritabilidade, dificuldade para dormir, ansiedade, né? É uma dificuldade de concentração, né? É uma inquietude muito grande. E aí a pessoa fica presa nessa substância. São poucos os dados específicos sobre o uso de cigarros eletrônicos no país. Num deles, uma pesquisa feita pelo IBGE mostrou que os jovens são os que mais usam o equipamento. Representam 700 mil pessoas entre 15 e 24 anos. Pesquisas atuais mostraram que os meninos que começaram a usar cigarro eletrônico tiveram uma maior probabilidade de vir a usar o cigarro comum posteriormente. Ou seja, a gente reverte todo o trabalho que a gente vem fazendo no Brasil para reduzir o número de fumantes, porque agora a gente tem uma porta de entrada, que é um dispositivo eletrônico que tem sabores produzidos artificialmente. Não há dúvidas para os especialistas de que o cigarro eletrônico pode causar danos à saúde. É como se fosse andar num corredor escuro. As sensações podem ser diferentes, mas a gente nunca vai ter a certeza do que vai encontrar pelo caminho.
Aquela substância colocada dentro do cigarro eletrônico, aquele líquido, a gente não tem conhecimento de todas as substâncias que estão ali dentro. A gente sabe que tem nicotina, na maioria das vezes, mas podem ter outras substâncias que podem causar lesão no pulmão. E a gente já notou isso, e por diversas vezes, vários casos de pacientes que sem nenhum outro tipo de lesão no pulmão apresentaram um dano pulmonar depois do uso do cigarro eletrônico. É muito preocupante. Você, pai, mãe, fique de olho, né? No cigarro eletrônico não tem cheiro, pode fumar em qualquer lugar. Cuidado com os jovens, com os adolescentes. Como dizem os especialistas aí na reportagem, é a porta de entrada, né? Nós entramos em contato com a Vigilância Sanitária de Bauru, que disse que faz fiscalizações nas tabacarias da cidade. Disse também que quando encontram irregularidades, os estabelecimentos não são notificados, e notificados em casos mais graves, podem ser até interditados. Bom, você viu aí a preocupação dos médicos e especialistas sobre os cigarros eletrônicos. Apesar dele não causar o incômodo com o cheiro, ele é sim prejudicial. Por isso, a gente continua esse assunto com o pneumologista que vai falar ao vivo com a gente aqui no TN1, coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Paulo Corrêa. Seja muito bem-vindo ao Tem Notícias, muito boa tarde. Gostaria de saber se você está me ouvindo perfeitamente. Boa tarde, Thaís, aos telespectadores. Te escuto perfeitamente. Parabéns pelo tema super relevante que vocês estão trazendo. Vou começar te perguntando, doutor, mesmo sem os sintomas aparentes, o cigarro eletrônico ele muda a saúde do fumante já no primeiro momento de uso? Explica pra gente. É importante a gente desconstruir alguns mitos, né, Thaís? Então, assim, o cigarro eletrônico traz, de fato, problemas de saúde, né? Não se deve falar o termo vapor, porque estão querendo diferenciar o cigarro eletrônico, dizendo que ele tem vapor, dizendo que seria só vapor de água. Não é, existem pelo menos 80 substâncias químicas catalogadas, tanto no líquido eletrônico, chamado de líquido, quanto no aerossol que é produzido pelo cigarro eletrônico. E os riscos, gente, são de duas naturezas. O primeiro risco tem a ver com o fato de você ter que esquentar o líquido para poder produzir o aerossol. Quando você vai esquentar, esses dispositivos de terceira e quarta geração, eles esquentam eles têm um filamento que é revestido com metais, geralmente níquel e crômio. Além desse níquel e crômio, ele é coberto por latão, cobre e pode ser recoberto por outros materiais. Para que vocês tenham uma ideia, o nível de níquel que existe nos cigarros eletrônicos é de 2 a 100 vezes maior do que no cigarro convencional. E o níquel está relacionado a um cancerígeno grau 1 pelo IARC, que é uma agência internacional de risco de produtos que provocam câncer, então o níquel é cancerígeno. E o cobre, para que vocês tenham uma ideia, esse cobre é em nanopartículas, que são partículas muito pequenas, que elas vão para a intimidade do pulmão, mas não ficam na intimidade do pulmão. Elas chegam na circulação arterial, vão para as nossas células, entram dentro do sistema energético da célula, que é a mitocôndria, e aumentam espécies reativas de oxigênio e chegam ao núcleo da célula, onde eles produzem danos. Então, isso é só para produzir o vapor, sem falar nas substâncias químicas que estão propileno glicol e glicerina vegetal, que são as substâncias que são usadas para produzir o aerossol. O propileno glicol gera um cancerígeno grau 1 do IARC, aquele que é comprovadamente cancerígeno para seres humanos, que é o formaldeído. Então, quando é um carcinógeno grau 1, não existe, gente, grau de exposição segura. Não adianta a indústria do tabaco virar e falar para vocês que tem 9 vezes menos formaldeído. A exposição a formaldeído é tipo tudo ou nada, não pode ter nada. Se tiver alguma coisinha, já é cancerígeno. Doutora, eu gostaria de ampliar um pouquinho esse assunto e falar do narguile, que também é muito usado entre os jovens, não só entre os jovens, né? É um produto também muito prejudicial à saúde? É um produto muito prejudicial, Thaís. Uma grande preocupação que nós temos na Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia é educar a população. Existe, desde os anos 2000, uma estratégia internacional das indústrias de tabaco de promover o poliuso de tabaco. Assim é que a maioria dos usuários de narguilé, eles já aprenderam a fumar. Então, eles usam cigarros comuns, cigarro de palha e usam o próprio narguilé.
No narguilé, uma sessão de narguilé, ela tem 100 cigarros em termos de monóxido de carbono. E já é bastante conhecido, né, uma certa narcose, porque o cérebro fica com menos oxigênio, porque acumula-se monóxido de carbono no corpo e no cérebro como um todo, e é comum, por exemplo, quando esses jovens saem desses bares que tem narguilé, eles baterem, por exemplo, os veículos que estão conduzindo. Então, o narguilé também não é uma forma de utilização segura e traz bastantes riscos. Existem, inclusive, riscos de doenças infecciosas. Nós acabamos de viver a pandemia da Covid, nós temos narguilés onde as pessoas têm só uma daquelas mangueiras. Então, doenças infecciosas como parotidite, a cachumba, por exemplo, hepatites, podem ser transmitidas, a própria Covid, podem ser transmitidas através dessa forma. Agora, o hábito de mascar fumo, que a gente tem visto também, tem se tornado cada vez mais comum. É também prejudicial à saúde, doutor? Olha, as formas mais perigosas de utilização do tabaco e nicotina, formas de aerossol, que são queimadas. O uso de tabaco mascado não é isento de riscos, mas os riscos são muito, muito menores do que os outros riscos. Então, realmente existem riscos mais relacionados à saúde perioral e tudo mais, mas os riscos, em geral, são significativamente menores do que aqueles riscos associados com os produtos que são aerossolizados. Agora eu tenho uma última dúvida aqui. Hospitais ou unidades de saúde são obrigados a notificar casos suspeitos de problemas ligados a vaporizadores? Deveriam ser, Thaís. Existe a Sociedade Brasileira de Pneumologia e estimula todos os pneumologistas a reportarem, mas é uma coisa mais voluntária da cabeça, digamos assim, da consciência coletiva de cada um dos médicos. Nós deveríamos ter um grande banco de dados nacional. Vocês se lembram, em 2019, surgiu a epidemia da EVALI nos Estados Unidos. É uma doença respiratória aguda grave que está associada, ela se manifesta com febre, dor torácica, falta de ar, pode haver calafrios, febre, e assim, ela dá um quadro muito, gente, parecido com o quadro da Covid. Então, pode haver elevação de exames complementares, como a PCR, e isso faz com que os médicos fiquem pensando que pode ser influenza ou pode ser Covid, complicado por uma infecção bacteriana. Então, é um caso muito sério, levou muitas pessoas à morte. O CDC tem monitorado isso nos Estados Unidos de uma forma bastante efetiva, e a gente tem notícias de casos que tiveram pessoas jovens que tiveram que chegar ao transplante pulmonar, Thaís. Doutor Paulo Correia, muito obrigada por ter nos atendido ao vivo aqui no TN1. Obrigada pelas explicações, um ótimo fim de semana para o senhor e até a próxima. Até a próxima, Thaís. E um último mito que eu gostaria de desconstruir é a questão que cigarro eletrônico não é para cessação de tabagismo. Se você quer parar de fumar, pare de usar o cigarro, seja eletrônico ou convencional. Muito obrigado. Obrigada a você. Boa tarde.